Era uma sala escura com alguns canhões de luzes, aqueles coloridos de festa, uma máquina de fumaça fazendo uma neblina dentro da sala e uma música muito alta, perturbadora, assim, sabe? Aquelas músicas pesadas que nos deixam até sem conseguir pensar enquanto a gente ouve. Era um ambiente propício para o caos. Olá, eu me chamo Jennifer Silveira, eu sou artista, contadora de histórias e criadora do Movimento Desperta, um movimento de escrita diária que tem como objetivo te fazer autor da tua própria história, trazendo mais graça, ordem e beleza para os teus dias. Esse cenário que eu te fiz imaginar logo no início desse vídeo foi um lugar onde eu estive alguns meses antes de parar de fotografar. Eu participei de um workshop de fotografia que aconteceu em Florianópolis e tinha o nome de Free Soul, né? Alma livre. E justamente eu tava lá como convidada, então tava só observando, eu não participei das dinâmicas, mas essa em especial ela me chamou muito a atenção. Por quê? No primeiro dia de workshop, era final de tarde, a gente tava num cenário maravilhoso de uma praia com barcos no mar e o sunset, né? O pôr do sol de fundo, lindo, tudo lindo. Um casal maravilhoso sendo fotografado ali e, consequentemente, o resultado das fotos desse primeiro dia, aonde tudo estava alinhado, né? Tudo cooperava, né? Aquela natureza maravilhosa, tudo cooperava para belas imagens. Então, os fotógrafos que estavam participando daquele curso, naquele primeiro dia, trouxeram imagens de muito amor, assim, de muito romantismo, né? Imagens maravilhosas, como também aquela natureza, aquele ambiente se apresentava. Eram imagens de ordem, né? Eram imagens que as coisas estavam no seu devido lugar. Mesmo que em todas elas o foco era o casal e o amor daquele casal que estava sendo fotografado, tudo inspirava ordem naquele ambiente, naquele cenário. Já nesse outro dia, essa sala aonde eu te fiz imaginar, né, uma sala escura, só com canhões de luzes coloridas, uma música perturbadora, máquina de fumaça e ainda, cada fotógrafo tinha só 5 minutos para entrar lá e extrair o máximo que eles conseguiam do amor também de um casal de modelos que estava disponível naquele dia. Então a ideia era extrair o melhor no pior cenário, né? Que era um cenário perturbado, caótico e ainda com a pressão do tempo, né? Então só 5 minutos para se pensar no melhor a ser feito. Então, quando foram feitas as conferências daquelas imagens dessa segunda dinâmica, se via que ali estava muito desconectado, sabe? Não se via amor naquelas imagens, era mais difícil conseguir olhar para aquele casal e ver e enxergar o amor deles. Eram imagens mais desordenadas, mais caóticas, aonde inclusive a criatividade muitas vezes se fez ausente por conta da pressão do tempo, né? Que é algo, a criatividade ela é realmente imaginar e testar e fazer de novo até que funcione. Então essa questão de não ter tido muito tempo para testar e pensar realmente não renderam imagens bacanas. Inclusive, no final daquela dinâmica, eu me lembro que aquele casal se desculpou, né, com os fotógrafos, porque eles disseram, olha, tinham algumas poses que nos pediram para fazer que realmente não dava pra gente fazer, que eram coisas mais íntimas do casal, sabe? Se foi para um lado um pouco mais, talvez até sensual, né, enfim, mais íntimo do casal, e o casal de modelos não se sentiu à vontade de reproduzir algumas poses. Isso me chamou muito a atenção naquele dia, e eu não sabia o porquê. E aí, como normalmente eu faço? Quando tem algo que me traz alguns questionamentos que eu não tenho resposta, eu deixo numa gavetinha do meu inconsciente
para mais tarde ir resolvendo aquilo. E aí muito engraçado que foram meses depois que essa cena voltou na minha cabeça. E foi justamente quando eu estava escrevendo sobre o que é ser um artista. E fui construindo ali um poema de umas 2 estrofes, enfim, e cheguei na seguinte frase: existem 2 tipos de artistas: os inconformados, que sabem que viver no mundo não significa pertencer a ele, e os conformados em aqui habitar. E depois que eu escrevi essa frase, eu pensei, claro, é isso. Era isso que eu estava me questionando naquele dia sobre essa dinâmica no workshop de fotografia. Por quê? Em um ambiente onde tudo era bom, era agradável, era bonito, era ordenado, né? No meio da natureza, numa praia em Florianópolis, no pôr do sol, aqueles artistas, eles criaram as mais belas imagens que aquele casal poderia ter. Já naquele outro cenário caótico, muito difícil de organizar as coisas e de trazer beleza para aquilo. E mesmo que tinha um casal ali, casados, que se ama, era difícil extrair o amor deles naquelas imagens de um cenário caótico. E como artista, eu fiquei pensando naquela época, qual a nossa função, né, com a arte? Qual é a função da arte no mundo? E aí eu viajo em vários pensamentos e realmente cheguei nessa frase e que fez todo sentido para mim. Então eu gostaria que tu guardasse essa primeira história agora numa caixinha, que ela vai fazer todo sentido ali mais tarde no final do vídeo. Voltando para a frase que eu escrevi sobre os 2 tipos de artista, eu vejo que a gente pode olhar para ela não pensando em arte, mas sim pensando sobre a nossa própria vida. Existem os 2 tipos de pessoas, a gente pode adaptar essa frase. Existem os 2 tipos de pessoas: os inconformados, que sabem que viver no mundo não significa pertencer a ele, e os conformados em aqui habitar. Muitas vezes nós somos esses 2 tipos de pessoas. A gente fica sincronizando entre ser conformado e ser o inconformado. E, inclusive, enquanto eu falo ser inconformado, eu queria frisar que não é o tipo de eu não vou aceitar nada, eu vou bater pé, eu vou sair gritando para todo mundo ouvir o que eu penso sobre a vida e sobre o mundo, que eu não me conformo. Não é isso que eu tô falando sobre ser inconformado, mas sim da gente mostrar através da nossa vida e das nossas ações que a gente não tá mirando nessa vida, que a gente não tá mirando o mundo, mas sim que os nossos olhos miram a eternidade através das nossas atitudes e através do nosso comportamento. Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu a palavra. A palavra aqui, eu quero dizer, ele nos deu a oportunidade da gente se expressar, da gente se comportar, da gente viver da forma que a gente acha melhor, independente se é o melhor ou não. Ele nos deu essa liberdade, ele nos deu esse livre-arbítrio. Mas a melhor forma que a gente pode usar da nossa liberdade é mirando a eternidade, é mirando a vida eterna, aquilo para além daqui, aquilo para além do caos que muitas vezes o mundo me apresenta. Então, por exemplo, algumas vezes eu já vi, nesses vídeos rápidos, eu já vi pessoas falando assim, que a gente precisa começar a se retirar de ambientes que não nos convém, né? A gente precisa parar de andar com pessoas que não nos agregam. E de certa forma eu concordo com isso, né? Mas eu gostaria de trazer uma outra visão também sobre isso, uma outra perspectiva sobre esse assunto. Olha só, muitas vezes nós estamos inseridos em certos ambientes aonde a gente não pode se retirar. Então imagina comigo, uma pessoa pode estar trabalhando num ambiente que não é o melhor ambiente, né, de se estar. Porém, ela precisa do trabalho, não tem como ela virar as costas daquele ambiente e pensar, isso aqui não me convém, eu vou embora.
se ela não tem como encontrar um outro trabalho, se mover dali, né? Ou, inclusive, muitas vezes a casa em que a gente vive, a casa dos nossos pais, dependendo da nossa idade, né? Quando ainda moramos com os nossos pais, pode não ser o melhor ambiente, mas até que eu atinja a maioridade ou que eu tenha condições, então, de sair dali, eu não posso virar as minhas costas e ir embora. Ou eu não posso, inclusive, às vezes acontece também, estar naquele ambiente e virar as costas para aquelas pessoas como, esse ambiente não me convém, todo mundo é tóxico e não vou interagir com ninguém, né? Vou ficar aqui na minha, vou ficar aqui quieto. Às vezes no trabalho, né? Entrar e sair do trabalho sem interagir com ninguém porque nada dali presta. Ou no ambiente da nossa família, eu vou ficar só trancado no meu quarto e não vou interagir com ninguém. Não é isso que Deus espera de nós. Mesmo quando estamos inseridos em ambientes que não me apresentem as melhores pessoas ou a melhor forma de convívio, eu preciso me portar como a minha melhor versão. Por exemplo, aquela frase, né? Cada um tem de mim o que merece. Eu sou completamente contra essa frase. Porque não tem como eu ser uma pessoa boa para certas pessoas e eu ser uma pessoa insuportável ou até malvada com outras pessoas. Não existe como eu fracionar a minha parte boa vai para só algumas pessoas, sendo que de outro lado é a minha pior versão. Isso não é coerente. Tu consegue ver esse desenho de que não é uma vida alinhada e ordenada naquilo que Deus espera de nós. Porque, inclusive, se a gente pensar que precisamos ser a luz no mundo, onde mais precisa de luz que não no total escuro? É óbvio que eu não vou me colocar em situações de sombra, né, de escuridão, porque eu vou salvar todo mundo. Não é isso. Mas sim que se hoje eu estou inserido em certos ambientes, eu preciso pensar que se eu estou inserido em certos ambientes, eu preciso pensar que eu preciso dar o meu melhor ali para aquelas pessoas. Eu preciso alinhar realmente a minha vida para que ela seja uma expressão da eternidade. Então, quando eu comecei a pensar dessa forma, muitas coisas que eu fazia, ou que eu assistia, que eu lia, ou que eu ouvia de músicas, muitas coisas eu deixei de ouvir e deixei de ter aquilo na minha rotina. Por exemplo, alguns filmes, né, algumas letras de música, algumas leituras que, nos trazem interpretações completamente erradas, ideias completamente erradas, né? Porque tudo aquilo que a gente consome, aos pouquinhos vai se tornando uma ideia na nossa mente. E quanto mais repetidas vezes a gente vê sobre certos assuntos e a gente vê sobre certas interpretações, mais aquilo vai se tornando comum. E o grande problema é que tudo aquilo que nos é comum vai se tornando normal, vai se tornando aceitável. E aí, não porque se torna comum ou aceitável que continua sendo bom, mas a gente fica cada vez mais insensível a conseguir distinguir o que é o bem e o que é o mal, quando então a gente aceita tudo. E eu te proponho que inclusive tu comece a observar, por exemplo, qual é a ideia por trás daquele filme que tu tá assistindo? Qual é a ideia, a interpretação por trás da série que tu tá assistindo? Das músicas que tu tá ouvindo? O que essas músicas estão sugerindo pra tua vida? Sobre o que essas músicas estão falando? De olhar se são realmente feitas por alguém que é conformado com o mundo e aí traz toda essa tralha do mundo para dentro das nossas ideias, ou se a gente está buscando obras mais elevadas, né? Se a gente está buscando uma leitura mais elevada, um filme que traga realmente um aprendizado ali, porque muitas vezes a história pode ser do mundo, mas o aprendizado que aquele filme, ou aquele livro, ou aquela música nos sugere, a interpretação final nos leva ainda para a eternidade.
existe também essa possibilidade da gente conseguir sempre tirar um bom aprendizado daquilo que não é bom, né? De muitas histórias que podem começar no caos, mas elas nos levam a um final onde a gente consegue ver, opa, então quer dizer que se eu me deparar com certo assunto na minha vida, olha, isso aqui não vai dar num bom caminho. Também é bom a gente ter esse discernimento. Então, sim, algumas coisas vão nos apresentar ideias do mundo, porém com uma conclusão mirada na eternidade. Então, pensando sobre esse assunto e sobre a minha vida, eu gostaria que a minha vida fosse uma verdadeira expressão à eternidade em todos os momentos. O que não é possível, eu sei, né? Porque a gente vai agindo, a gente vai vivendo, errando, até que daqui a pouco a gente acerta. E justamente sobre os erros e acertos que a escrita me vem muito bem diariamente, porque então eu consigo colocar no papel e eu consigo pensar, aqui eu errei, em que ponto que eu tô sempre errando? Normalmente são os mesmos pontos que a gente erra, que a gente reage, normalmente são as mesmas pessoas que nos tiram do sério com as mesmas situações, normalmente são as mesmas coisas acontecendo no cotidiano que a gente insiste em tropicar e cair e errar. E justamente por isso que eu dei o nome de Movimento Desperta para o movimento de escrita diária, porque a escrita ela nos desperta para essas situações. Quando eu começo a escrever e começo a ver dia após dia eu errando e tropicando no mesmo ponto, porque eu tô reagindo das mesmas formas, então eu consigo olhar para aquilo e realmente ser inconformada com os meus erros, de pensar, esse caminho aqui eu segui no último dia e não deu bom. Da próxima vez que isso acontecer, eu já vou ensaiar, eu já vou estar ensaiada para reagir de alguma forma diferente. E daqui a pouco eu também já vou estar escrevendo sobre isso e eu já vou conseguir analisar as causas e efeitos da minha forma de ser e que causas me trazem efeitos que eu não gosto, me trazem efeitos incômodos na questão de não conseguir me relacionar bem com os outros. E então, inconformada com aquela forma de ser, eu encontro novas formas e vou amadurecendo e vou tornando a minha personalidade mais assertiva com a vida e com as pessoas que eu me relaciono. E tudo vai ficando mais fácil. Não que eu não vou continuar errando, eu vou continuar errando, porque então, quando eu mudo, também novas situações aparecem. E muitas vezes situações que eu não tô preparada. Então, e muitas vezes ainda eu vou continuar errando, mas eu continuo me escrevendo. Para então eu continuar modificando aquela comunicação que tá com ruído, que eu não tô conseguindo chegar no outro, que eu não tô conseguindo me expressar da forma como eu gostaria. Para que sim, para que eu consiga me expressar melhor e consiga, através da minha vida, expressar a eternidade. Inclusive, para finalizar o vídeo, eu gostaria de voltar lá no início, aonde eu falei o nome do curso de fotografia, que era Free Soul, né? A tradução Alma Livre. Quando a gente tá nesse processo de amadurecer a nossa personalidade e nos tornar cada dia melhores e mais bem acabados na nossa personalidade, então, através da nossa vida, expressar a eternidade, só assim nós somos capazes de sermos livres. A verdadeira arte é a expressão da eternidade, através da minha vida. Que eu consiga expressar através de quem eu sou, da forma que eu me comunico e que eu me comporto, expressar aquilo que há de divino em mim. Essa é a verdadeira arte, é a arte de saber viver. Só então somos capazes de nos libertar, porque só na eternidade a nossa alma é verdadeiramente livre. Me conta se fez sentido para ti esse vídeo, me escreve aqui nos comentários. Se fez sentido, te inscreve no canal e segue comigo para as próximas histórias.
Um beijo e até mais!